Olá, sejam muito bem-vindos. Já imaginou receber um projeto arquitetônico completo? Não de um arquiteto famoso, mas de uma fonte divina? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Uma visita guiada pela visão do Templo de Ezequiel, uma das estruturas mais detalhadas e, com certeza, mais misteriosas já registradas. A nossa jornada já começa com uma declaração poderosa que mostra o nosso destino final. Essa frase, dita por um guia celestial dentro da própria visão, já define o objetivo de tudo: chegar ao coração do santuário, o Santo dos Santos. É para lá que a gente vai. Mas calma, antes de dar o primeiro passo, a gente precisa entender a régua que vamos usar. Tudo por aqui é medido em côvados. É uma medida antiga, sabe, baseada no corpo humano. Isso faz com que a escala da visão seja ao mesmo tempo grandiosa e compreensível para nós. Com essa ideia em mente, agora sim, vamos começar. Ok, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela entrada, claro. Depois, a gente avança até o coração do santuário, descobre um conjunto de câmaras quase secretas, dá uma olhada na arte simbólica das paredes e, para fechar, a gente vê o altar e as portas. Vamos lá! A nossa visita começa aqui, bem na entrada do templo. A primeira coisa que o Guia Celestial da Visão mede são os batentes da porta, e isso já estabelece de cara a escala monumental com que a gente está lidando. A entrada principal, 10 côvados de largura. Para a gente dar uma noção, pensando em um côvado como mais ou menos meio metro, isso dá uma abertura de 5 metros. É uma porta feita para impressionar, para deixar bem claro que estamos entrando em um lugar realmente grandioso. E olha, as paredes que sustentam essa entrada não são qualquer coisinha não. Cada uma tem 5 côvados de espessura. Isso dá uma sensação de solidez, de permanência. É algo incrível. A simetria aqui é um ponto-chave. Passando pela porta, a gente chega no primeiro grande espaço interno. A visão vai nos guiando pelo salão principal, nos levando cada vez mais fundo, mais perto da Câmara Sagrada. Vamos conferir as dimensões que definem esses espaços. O comprimento desse primeiro salão é de 40 côvados, ou seja, estamos falando de um espaço com uns 20 metros de profundidade. É um ambiente bem vasto, que já vai preparando a gente para o que vem a seguir. E a largura? 20 côvados, o equivalente a 10 metros. Então o que a gente tem é um grande salão retangular de 40 por 20 côvados, uma proporção perfeita de 2:1, uma geometria muito clara e intencional. Agora, o que é fascinante aqui é essa comparação. Enquanto o salão principal é um retângulo bem espaçoso, o santuário interno, o tal Santo dos Santos, é um cubo perfeito, 20 por 20 por 20 côvados. Essa perfeição geométrica toda é para simbolizar a santidade e a completude do divino. Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair da área central e olhar para a estrutura que a envolve. Porque o templo não é só um salão, não. Ele é cercado por um sistema super complexo e engenhoso de câmaras laterais. E aí vem a pergunta, né? Como é que essa estrutura toda funcionava? Não era uma parede simples. Era, na verdade, um complexo de salas, quase como se fosse uma colmeia arquitetônica. A descrição de Ezequiel nos dá todos os detalhes. E a solução é simplesmente genial. São 3 andares com 30 salas em cada um. Mas o ponto mais importante é que elas não estavam presas na parede principal, elas se apoiavam em saliências. E o mais legal, à medida que os andares subiam, as salas ficavam mais largas. É uma arquitetura super sofisticada e muito bem pensada. E só para ter uma ideia da robustez de tudo isso, a parede principal do templo tinha 6 côvados de espessura. Já a parede externa, que fechava todo esse complexo de câmaras, tinha 5 côvados. A gente está falando de paredes com quase 3 metros de espessura, uma verdadeira fortaleza. Ok, vamos deixar a arquitetura um pouquinho de lado e focar nos detalhes artísticos. O interior do templo era todo coberto de esculturas simbólicas. A visão não descreve só um prédio, mas uma verdadeira obra de arte. As paredes, do chão ao teto, eram completamente decoradas com um padrão que se repetia: querubins e palmeiras. Tinha sempre uma palmeira entre 2 querubins, criando um ritmo visual que preencheu o espaço sagrado por completo. E os querubins não eram qualquer querubim. Cada um deles tinha 2 rostos, um de homem e outro de leão. O rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. É um simbolismo riquíssimo, que une a humanidade e a realeza da natureza em adoração. Para a gente finalizar a nossa visita, vamos examinar os 2 últimos elementos descritos lá dentro.
o altar de madeira e as portas todas ornamentadas. São os detalhes finais que completam essa visão espetacular. Dentro do santuário havia um altar, descrito como a mesa que está perante o Senhor. Era um altar feito inteiramente de madeira, com 3 côvados de altura e 2 de comprimento. Um objeto de aparência simples, mas com uma importância central. Tanto o salão principal quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. E o detalhe curioso é que cada porta, na verdade, era composta por 2 folhas dobráveis. Isso permitia que elas abrissem só um pouquinho ou totalmente. Um design muito funcional e elegante. E claro, para manter a harmonia visual, o mesmo tema decorativo das paredes se repetia nas portas. Querubins e palmeiras também estavam esculpidos ali, garantindo que o simbolismo sagrado cobrisse absolutamente todas as superfícies do interior. E assim a gente termina a nossa análise. A pergunta que fica no ar é: o que Ezequiel viu de fato? Era uma planta literal, um projeto para um templo que seria construído no futuro? Ou era uma visão simbólica, um modelo celestial de como a adoração perfeita deveria ser, com toda aquela ordem, simetria e beleza? A resposta, bom, continua sendo um dos grandes mistérios.